Bom, o segundo movimento, pessoal, que lutava pela independência do Brasil, e esse movimento é diferente do que nós acabamos de ver, principalmente da Inconfidência Mineira, do movimento liderado por Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, principalmente porque esse movimento ele foi organizado pela população pobre e não pela população rica, como aconteceu em Minas Gerais. Nós vamos observar que a Conjuração Baiana ele foi um movimento que aconteceu na Bahia. Vamos ver que ele foi organizado pela população pobre, então ele é um movimento popular. Esse movimento ele envolveu várias pessoas, inclusive uma grande quantidade de alfaiates, ou seja, de costureiros. E a gente vai observar então que esse movimento também ele é chamado de revolta dos alfaiates. A gente vai observar então que no século XVIII Salvador ele perdeu muito quando Salvador deixou de ser a capital e a gente vê que a capital do Brasil passou a ser Rio de Janeiro. Também era extorquida com a cobrança de impostos, principalmente pelos portugueses, e a gente vê que a situação ela aumentou ainda mais quando principalmente deixou de revender o grande produto que era produzido lá em Salvador, que era o açúcar. Em consequência, a cana-de-açúcar ele ocupou espaço nas terras férteis e faltaram alimentos em Salvador. O povo então passava fome. Então a gente vê que o Rio de Janeiro que Salvador, na Bahia, estava passando por um grande problema. Primeiro, a capital ela tinha deixado de ser Salvador, tinha passado a ser o Rio de Janeiro. Então a gente vê que, segundo, o produto que era mais vendido em Salvador, que era o açúcar, também tinha deixado de ser vendido em grande quantidade. E depois havia também a cobrança de impostos que os portugueses cobravam sobre os baianos. E a gente vê que a população, então, passando por uma grande crise, além de terem que pagar impostos, estava também passando fome. A gente vai observar, então, que principalmente as ideias da independência dos Estados Unidos, de uma Revolução Francesa que ocorreu lá na França, a Revolução Francesa, em que as pessoas lutaram contra o rei, que era uma pessoa autoritária, em que a população lutava por melhores condições de vida. E a gente vê que as ideias, então, da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa chegaram a Salvador e a gente vai observar, então, que a população começaram a lutar, primeiro, pelo sufrágio universal, para que todas as pessoas pudessem participar, terem seus direitos, participarem da política e, principalmente, eles desejavam a abolição da escravidão. Por isso que esse movimento ele é organizado pela população pobre. Então, a gente vê que esse movimento ele lutava, então, por uma sociedade mais justa e igualitária. A gente vê que aos poucos a revolta ele foi ampliando a participação da gente do povo, dos pretos, dos mulatos, o que lhe tornou um movimento de cunho popular. Então a gente vê que esse movimento ele vai ter também a participação da maçonaria, que é um grupo é uma seita, é um grupo secreto que também luta então principalmente por uma sociedade mais igualitária. É uma sociedade secreta que é a maçonaria. Então a maçonaria é uma sociedade secreta, juntamente com a população pobre, lutaram então com alguns objetivos. Primeiro, eles queriam então a independência e o fim da colonização portuguesa no Brasil, desejavam tornar a independência do Brasil, desejava também o regime tornar o Brasil um país republicano, desejava que brancos e pretos, negros fossem tratados de forma igual, como eles utilizavam na época, a igualdade de cor, queriam acabar com a escravidão no Brasil e queriam também, principalmente, que a região da Bahia pudesse vender e comprar produtos a quem quisesse. O que é que eles não queriam? A gente vê que o poder da Igreja Católica e pretendia criar uma nova igreja da Bahia. A gente vê que eles não eram a favor da religião católica. E a partir desse momento a gente vê então que vai ter essa grande participação e essa luta pela liberdade, pelo fim da escravidão e também pela proclamação de
da independência do Brasil e também pela uma república na Bahia que fosse estabelecida e depois iria se estabelecer pelo Brasil. Em 12 de agosto de 1788, em 98, a cidade ela amanheceu repleta de boletins que anunciavam o início da revolta. Logo em seguida, os rebeldes eles foram presos, julgados e condenados em menos de um ano. A gente vê que os 4 líderes desse movimento, né, que realmente estavam à frente do movimento, foram enforcados e esquartejados na Piedade. Durante uma semana, aliás, essa questão aqui, a gente vai ver então que durante uma semana seus corpos ficaram expostos na cidade. Atenção, a Conjuração Mineira e Baiana, elas evidenciaram a crise do período em que os portugueses mandavam aqui no Brasil e a proximidade do momento da independência. Na Europa, grandes mudanças se davam nessa época e você verá isso nas próximas telas. A gente vê então, pessoal, que é nesse momento em que os 4 líderes mais importantes da Inconfidência Mineira ou da Revolta dos Alfaiates, a gente vai observar que foi João de Deus, Manuel Faustino, Lucas Dantas e Luís das Virgens. Então a gente vê então que esse movimento ele foi importante para mostrar o quê? Principalmente que a população então estava lutando, que a população pobre queria a independência do Brasil, queria a proclamação de uma república na Bahia e principalmente queria o fim da escravidão e estavam cansados de serem oprimidos pelos portugueses. Então os 2 movimentos queriam proclamar a independência do Brasil e também estabelecer uma república. Então esse movimento, eles não foram colocados em prática porque foram descobertos antes de colocar em prática, mas a gente vê que eles demonstraram a força da população brasileira e principalmente o objetivo que era de lutar pela independência do Brasil.